Existe uma grande chance de você estar trabalhando todos os dias por um dinheiro que está secretamente sendo roubado de você, não com uma arma, não com violência, mas com silêncio, de forma invisível. E o mais perturbador é que você provavelmente nunca percebeu. Agora imagine isso. Você acorda cedo, trabalha, produz, economiza, abre sua conta bancária e sente segurança ao ver aqueles números ali. Mas e se eu te dissesse que aqueles números não são realmente seus, que eles podem ser congelados, desvalorizados, bloqueados ou até apagados, sem sua permissão, sem seu controle, sem aviso? Parece exagero, mas isso já aconteceu com milhões de pessoas, em diferentes países, em diferentes épocas. Isso levanta uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. O dinheiro realmente pertence a você? Ou você apenas recebeu permissão temporária para usá-lo? Mas existe algo ainda mais perturbador, porque em algum momento da história recente, algo surgiu. Algo que não pertence a governos, não pertence a bancos, não pertence a empresas, algo que pertence apenas a quem o possui. Algo chamado Bitcoin. Mas antes de entender o que é o Bitcoin, você precisa entender o problema que ele veio resolver. Caso contrário, nada disso fará sentido. Volte comigo para 2008. O mundo estava em colapso, bancos gigantes estavam quebrando. Pessoas perdiam suas casas, suas economias, suas vidas financeiras, e algo estranho aconteceu. Os mesmos bancos que causaram o colapso foram salvos, resgatados, com dinheiro que não existia, dinheiro criado do nada, digitado em computadores, imprimido sem limite. E é aqui que a maioria das pessoas falha em perceber o que realmente aconteceu, porque quando mais dinheiro é criado, o dinheiro que você possui perde valor, silenciosamente, sem que você perceba. Seu trabalho continua o mesmo, seu esforço continua o mesmo, mas seu poder de compra diminui. É como correr em uma esteira invisível. Você corre, 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 mas nunca sai do lugar. Talvez você já tenha sentido isso, talvez você já tenha percebido que tudo fica mais caro, mas seu dinheiro parece ficar menor. Mas ninguém fala sobre a parte mais perigosa, porque isso não é um erro, é uma característica do sistema. E foi nesse momento, no auge do caos, que uma mensagem apareceu na internet, sem rosto, sem nome, sem identidade, assinada apenas por um pseudônimo, Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe quem ele é, ou ela, ou eles, até hoje, mas essa pessoa deixou algo. Um documento, um plano, uma ideia tão radical que ameaçava o próprio conceito de dinheiro. Uma forma de dinheiro que ninguém poderia controlar, que ninguém poderia inflacionar, que ninguém poderia bloquear, que ninguém poderia confiscar. Esse era o Bitcoin. Mas aqui está o que torna isso ainda mais estranho. No início, ninguém se importava. Bitcoin não valia nada, literalmente nada. As pessoas davam bitcoins de graça. Um programador comprou 2 pizzas por 10.000 bitcoins. Hoje, isso valeria centenas de milhões. Mas naquela época, era apenas uma curiosidade, um experimento, uma brincadeira. Mas algo estava acontecendo por trás, algo que poucas pessoas perceberam. Porque o Bitcoin não era apenas dinheiro. Era algo muito maior. Era uma fuga, uma saída. Mas saída de quê? É aqui que entra o verdadeiro segredo, e é algo chamado blockchain. Imagine um livro que registra tudo, cada transação, cada movimento, cada detalhe. Agora imagine que esse livro não está em um lugar, mas em milhões de lugares ao mesmo tempo, espalhado pelo mundo inteiro. E ninguém pode apagar, ninguém pode alterar, ninguém pode manipular, porque todos possuem uma cópia. Esse é o blockchain, um sistema baseado em uma ideia perigosa: confiança sem confiar. Você não precisa confiar em bancos, você não precisa confiar em governos, você confia na matemática. E a matemática não tem interesses,
não tem corrupção, não tem emoções. Mas isso levanta uma pergunta ainda mais profunda. Se o Bitcoin resolve isso, por que nem todos compraram ainda? Por que ainda existe dúvida? E isso piora, porque o Bitcoin não é apenas uma oportunidade. Ele é também um teste psicológico. E é aqui que as coisas ficam desconfortáveis. Em 2011, Bitcoin subiu e depois caiu. 80%. Pessoas entraram em pânico, venderam tudo, disseram que tinha acabado. Em 2013, subiu e depois caiu. 80%. Mesma história, mesmo medo, mesmas manchetes. Bitcoin morreu, mas não morreu. Em 2017, subiu, caiu. 80%. Em 2021, subiu, caiu. Bilhões evaporaram. Pessoas perderam fortunas. E aqui está o ponto. Cada queda eliminou os fracos. Cada queda transferiu riqueza dos impacientes para os pacientes. Mas ninguém fala sobre a parte mais perturbadora, porque o Bitcoin nunca foi sobre preço, foi sobre tempo. As pessoas que entenderam isso cedo mudaram suas vidas, não porque ficaram ricas rapidamente, mas porque entenderam algo que o resto ainda não entendeu, que o jogo não é sobre ganhar dinheiro, é sobre não perder. Talvez isso esteja acontecendo com você. Você trabalha, ganha dinheiro, guarda dinheiro, mas esse dinheiro está sendo lentamente diluído, silenciosamente. Mas existe algo ainda mais profundo, porque o Bitcoin é limitado. Existirão apenas 21 milhões. Nunca mais, nunca menos, nunca mais. Enquanto o dinheiro tradicional pode ser criado infinitamente, e isso cria um paradoxo, algo raro, contra algo infinito, algo escasso, contra algo inflacionável. E ao longo da história, tudo que é escasso se torna valioso. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Bitcoin não é apenas escasso, ele é verificável, transportável, divisível, inconfiscável. Você pode atravessar um país inteiro apenas com uma senha, sem carregar nada, sem declarar nada, sem pedir permissão. Isso é poder. Mas poder assusta. E é por isso que muitas pessoas rejeitam o Bitcoin. Porque aceitar o Bitcoin significa aceitar que o sistema atual tem falhas. E isso é desconfortável. Mas existe algo ainda mais perigoso. Porque o Bitcoin expõe uma verdade que a maioria evita. Que dinheiro é apenas uma crença coletiva. O papel não tem valor. O número na tela não tem valor. O valor está na confiança. E o Bitcoin criou uma nova forma de confiança, sem intermediários. Mas isso levanta a pergunta que realmente importa. Você deve comprar Bitcoin? E a resposta não é o que você espera. Porque essa não é uma pergunta financeira, é uma pergunta psicológica. Quem você é? Você é alguém que busca segurança absoluta ou alguém que busca soberania? Você quer conforto ou liberdade? Porque liberdade tem um preço, volatilidade, incerteza, responsabilidade. Mas conforto também tem um preço, controle, dependência, limitação. E é aqui que a maioria das pessoas faz a escolha inconsciente. Elas escolhem conforto, sem perceber. Mas existe algo ainda mais perturbador, porque o maior risco do Bitcoin pode não ser comprar, pode ser ignorar. Ao longo da história, cada vez que uma nova forma de dinheiro surgiu, no início ela foi ridicularizada, depois rejeitada, depois combatida e então adotada, mas apenas por alguns. E esses alguns mudaram de posição no mundo. Mas existe uma armadilha aqui, porque Bitcoin não é uma garantia de riqueza, não é uma promessa, não é mágica, é uma ferramenta. E ferramentas dependem de quem as usa. Pessoas perderam tudo com Bitcoin, porque não entenderam, porque seguiram emoção, porque buscaram ganho rápido. Mas outros ganharam algo maior que dinheiro, ganharam consciência, consciência de como o sistema funciona, consciência de que existem alternativas,
consciência de que eles têm escolha, e talvez esse seja o verdadeiro valor, não o preço, mas a escolha. Talvez você nunca compre Bitcoin. E está tudo bem, mas agora você sabe, agora você vê, agora você não pode mais fingir que não existe, porque uma vez que você vê, você não consegue mais deixar de ver, e isso muda você, silenciosamente, gradualmente, e talvez inevitavelmente. Se você chegou até aqui, significa que você está entre os poucos que buscaram entender. E isso já o coloca em uma posição diferente. A maioria nunca chega até aqui, nunca questiona, nunca explora, nunca percebe. Se existe uma palavra que define tudo isso, é soberania, não sobre governos, não sobre bancos, mas sobre si mesmo, sobre sua capacidade de escolher, sobre sua capacidade de entender, sobre sua capacidade de agir. E agora, a escolha existe. E talvez a pergunta nunca tenha sido: devo comprar Bitcoin? Talvez a pergunta sempre tenha sido: estou pronto para entender o que o dinheiro realmente é? Se você sentiu que algo dentro de você despertou, escreva a palavra soberania nos comentários. Não para mim, mas para você, como um lembrete de que você viu. E se você quer continuar explorando verdades que a maioria ignora, você já sabe o que fazer, porque no final, Bitcoin não é apenas sobre dinheiro, é sobre poder. E a pergunta final é simples: quem controla o seu?